tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade em tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês nesta manhã com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora passar a nossa lição dessa manhã de escola dominical e nós vamos continuar a nossa reflexão sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre a oitava bem-aventurança, que está aí no versículo número 10 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de ler. Depois que nós fizermos a leitura, nós vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor esse privilégio de estarmos reunidos nessa escola dominical e poder estudar a palavra, poder aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para o meu coração, para o seu coração. Então, abra sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 10. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, mas esta oportunidade tão preciosa que Ele nos dá de poder estudar a sua palavra nesse momento. Falemos com Ele então. Senhor, nós te agradecemos porque esta é mais uma oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de poder estudar a tua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, agradecemos ao Senhor pela presença do Senhor em nossas vidas e uma evidência desse cuidado do Senhor, dessa companhia bendita do Senhor, é que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado direção nas nossas vidas, mesmo em situações como esta que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, de tantas aflições, de tantas lutas, tantas dores que as pessoas estão sofrendo, ó Deus, com essa pandemia, tantas crises emocionais, crises espirituais, mas o Senhor tem guardado o teu povo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje nós vamos falar sobre essas questões relacionadas ao teu reino, Senhor, a ética do teu reino, que é de fato a natureza das bem-aventuranças. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, trazendo consolo, edificação, lembrando-nos sempre que por causa do nome do Senhor, por causa dos princípios estabelecidos pelo Senhor na tua palavra, nós somos confrontados, ó Deus, dia a dia, momento a momento,
E verdadeiramente a igreja do Senhor tem sido perseguida. Mas não nos deixe fraquejar, não nos deixe retroceder, mas conceda-nos a graça de permanecermos fiéis ao Senhor e irmos em frente nessa caminhada para a glória e honra do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, meus amados, então nós vamos agora, já fizemos a leitura do versículo, e nós vamos agora então fazer uma reflexão sobre essa bem-aventurança, quando Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos aí uma declaração do Senhor Jesus de que nós somos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa da justiça. Então a bem-aventurança, ou seja, a nossa felicidade, é exatamente porque aqueles que são perseguidos por causa da justiça, eles vivem de uma maneira tal que esta conduta de vida é uma característica clara daquele cidadão que é um cidadão do reino dos céus. Então nós vamos ver um pouco sobre isso. E aí, quando nós falamos, a Bíblia fala sobre perseguição, quando Jesus falou sobre isso aqui no Evangelho, isso certamente teve um impacto muito grande na vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos apóstolos ali. Por quê? Porque no contexto daquela época ali, dos dias de Jesus, dos dias do Antigo Testamento, principalmente na mente do judeu, essa questão de perseguição era sinônimo de desobediência, de infidelidade. Ou seja, quando as pessoas sofriam, quando as pessoas eram perseguidas, aquilo era um sinal de que elas estavam desobedecendo a Deus ali naquele momento. Um exemplo claro que nós temos foi quando Lucas escreveu, registrou uma palavra de Jesus dirigida ali aos seus naquele momento. Está no capítulo 13, os versículos 1 até o versículo 5, que quando Jesus se dirigiu a seus ouvintes ali, aos seus seguidores, da seguinte forma: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizaram. Ele, porém, lhes disse, aí Jesus, falando para os fariseus e ali para os seus ouvintes: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não os arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então você percebeu o questionamento que eles fizeram para Jesus? Eles estavam questionando, a resposta de Jesus nos mostra que eles estavam questionando, estavam, de certa forma, até afirmando que aqueles galileus que foram mortos por Pilatos e aqueles sobre quem a torre de Siloé desabou, aquela tragédia aconteceu com eles porque eles eram desobedientes, eles eram culpados diante de Deus. Jesus mostrou para eles que não, que aquilo certamente tinha uma razão, mas não era o fato da desobediência deles. Então isso é um exemplo claro de que na mente do judeu, na mente daqueles primeiros seguidores de Jesus, a perseguição era um sinônimo de desobediência, de rebeldia. Aí quando Jesus diz assim, olha, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Então pode até ser que a perseguição de alguns tivesse o motivo da desobediência, mas a perseguição, no caso que Jesus está aqui considerando, é aquela que acontece por causa da justiça. Você vai observar que na próxima bem-aventurança, Jesus vai estender um pouco mais, ele já vai associar a próxima bem-aventurança ao seu nome. Mas aqui ele está falando da justiça. E nós vamos, então, observar, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo
dominado por essa natureza caída e, consequentemente, as conclusões das pessoas, dos seres humanos, serão conclusões diferentes e até contraditórias àquelas que os princípios, baseados nos princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Por isso que acontece o confronto, por isso que acontece a perseguição em vários níveis, né? Então as pessoas que não conhecem a Cristo, elas são inimigas do Evangelho. E nós, os cristãos, que prezamos o nome de Jesus, que vivemos para a glória de Deus, nós procuramos, mesmo com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, nós procuramos viver de acordo com os princípios estabelecidos no Evangelho, não é verdade? E esses princípios são contrários aos princípios que o mundo prega. Alguns ou outros podem até coincidir, mas de maneira geral eles são contrários. E é nesse contexto é que surge então a perseguição. E aí, quando nós observamos essa questão da perseguição, a gente precisa lembrar desses dois aspectos. Primeiro, a gente é perseguido por causa do nome de Jesus. Quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, que cremos nele, a perseguição vem sobre nós. Nem sempre é aquela perseguição de nos assassinar, de martirizar, como aconteceu com outros, não é isso? Mas nós sabemos que quando somos fiéis, nós somos perseguidos. Ainda que não chegue a esse nível, mas somos perseguidos. Às vezes somos desprezados, somos rejeitados. Às vezes você está no seu trabalho e os outros colegas te deixam de lado, você sabe disso, não querem trabalhar junto com você, afirmam que a sua prosa é muito ruim, porque você só sabe falar do Evangelho, sabe falar do amor de Deus. Então as pessoas vão afastando. E às vezes você, como fiel a Cristo, passa até por uma pessoa que é o mau funcionário. Na escola é a mesma coisa, na vizinhança, não tem isso? Os vizinhos todos, aquele lá é o crente, aquilo ali não dá para conversar. E aquela conversa, mas eles sabem, que a coisa aperta, eles sabem a quem recorrer. Vai te pedir oração, vai te pedir ajuda, vai te pedir um conselho, vai te pedir um tempo para poder desabafar, essas coisas que o mundo não tem tempo para as pessoas, não é verdade? Mas o fato é que existe essa perseguição. E aí, nesse caso aqui, nessa bem-aventurança, Jesus está falando dessa perseguição por causa da justiça, ou seja, dos valores estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Isso, a Bíblia, então, ela é muito enfática quando ela fala sobre essa perseguição por causa da fidelidade ao Senhor. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, o autor, ele descreve ali, depois que ele fala de todos os vários heróis, chamados heróis da fé, isso Abraão, José, Davi, Moisés, vários aquelas personalidades do Antigo Testamento que deixaram o seu testemunho fiel como homens de Deus. Aí o autor encerra essa sua discussão sobre esses chamados heróis da fé, lá no capítulo 11 da sua carta aos Hebreus, a partir do versículo 32, ele começa dizendo assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então aqui um exemplo que nós vemos, não é, de homens que sofreram, que pagaram um preço muito alto pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua intimidade com o Senhor. Né? Então aí a perseguição, ela vem, né, por causa dessa ética cristã que nós temos, que é contrária, oposta à ética que o mundo oferece. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, lá na sua segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições
e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E aí no versículo 12 desse capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, Paulo dá uma declaração que abrange, né? Não é nem resume, abrange todo o drama dessa luta que nós temos com relação à fidelidade ao Senhor diante desse mundo que discorda totalmente dos ensinamentos da palavra do Senhor. Então no verso 2 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Uma versão diz assim: hão de ser perseguidos. Mas isso é para nos mostrar, não é isso, que em Cristo Jesus nós somos perseguidos. E aqui Jesus nos mostra que o motivo dessa perseguição, enfatizado aqui nessa bem-aventurança, é a justiça. Nós somos perseguidos por causa da justiça. O cidadão dos céus é perseguido por causa da justiça. Agora, que justiça é essa? Então, nós vemos aqui a palavra no dicionário, isso significa o padrão certo de tudo, é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é certo, né? No nosso caso, de conformidade com a palavra de Deus. Então, a justiça é uma das marcas do reino de Deus, né? Então, Romanos 14, versículos 17 e 18, diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, é claro, a gente sabe que as pessoas reconhecem em nós a qualidade de sermos cristãos. Aí vem a perseguição, mas a gente sabe que a perseguição não vem de todos. Uma maioria, pode dizer assim, da humanidade, da sociedade, respeita o cristianismo, respeita os cristãos. A perseguição vem em alguns segmentos, não é verdade? A justiça também é um componente de proteção na vida cristã. Quando Paulo escreve aos Efésios, que ele usa a figura da armadura do cristão para mostrar que existem algumas virtudes que nós cultivamos, que essas virtudes nos protegem espiritualmente falando, Paulo fala da justiça. Lá no versículo 14 do capítulo 6, ele diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então a verdade, ali na figura da armadura do guerreiro, lá dos tempos de Paulo, que era, certamente ele tinha em mente a figura do soldado romano. Então, espiritualmente falando, a verdade era aquela cinta, né? Tipo uma faixa que o soldado enrolava no abdômen para dar firmeza no tórax. E aquilo, espiritualmente falando, é a verdade. É uma figura da verdade. Quando nós temos a verdade em nós, ela vai nos guardar como parte da armadura. E a couraça era aquela proteção de metal, não é isso? Que em alguns exércitos mais antigos de couro, mas em Roma era aquele negócio de metal que colocava no peito, aqui no abdômen, porque é o alvo mais fácil de acertar, o guerreiro inimigo mirava, não é isso? Para atirar a flecha, assim por diante. Naquele tempo não tinha arma de fogo, era flecha. Então atirava no peito, atirava na barriga, no abdômen, e aí a couraça protegia da armadura. Então essa couraça, essa proteção espiritual que nós temos é a justiça. Quando a gente pratica justiça, o diabo não tem legalidade nas nossas vidas. O reino das trevas não tem legalidade nas nossas vidas. A gente é até perseguido. Às vezes você pode ser perseguido pela sua própria família. Você pode perseguir pela igreja. Gente da igreja te persegue. Gente da sua família te persegue. Da sua vizinhança te persegue. Isso acontece porque você está prezando pela prática da justiça, por viver na justiça. E aí, essa justiça, ela nos protege, porque o inimigo tenta de todas as formas nos denegrir, mas a gente é uma pessoa justa, né? E aí ele não acha brecha. Por quê? O que é essa pessoa justa? É perfeita? Não.
é aquela que procura viver dentro dos padrões estabelecidos pela palavra do Senhor. Essa que é a justiça divina, nesse sentido de regra de fé e prática. Não é isso? Então aí, amados, baseado nisso, diante disso, nós devemos então buscar essa justiça, porque ela traz bem-aventurança, ela nos guarda, ela é uma das marcas do reino dos céus, porque aquele que pratica a justiça, ele vai ser perseguido, mas é exatamente porque ao praticar a justiça, ele é realmente uma evidência de que ele é um cidadão do reino dos céus. Olha que coisa preciosa. Então, o cristão, a Bíblia nos exorta então, a buscar essa justiça. Ela é uma bem-aventurança que nós devemos buscar. E aí, então, o apóstolo Paulo, novamente, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, versículo 11, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim: Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ele vinha falando antes, depois você pode completar a leitura, porque o nosso tempo de estudo não permite fazer as leituras muito longas, não é? Então aí ele vinha falando antes sobre as práticas do cidadão do mundo, práticas que não agradam a Deus. Ele falou assim: olha, você, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. E começa a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, todos eles valores, virtudes que são próprias do reino dos céus, né? E aí na sua segunda carta, a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha que maravilha. Então, o que dizer? A exortação da palavra do Senhor é que nós devemos buscar essa justiça, devemos buscar andar nessa integridade, apesar de nós termos que enfrentar, né, a perseguição. Aí agora vem, né, o outro ponto do nosso estudo, que diante dessa definição, diante dessa importância, nós nos perguntamos: como encontrar a justiça? Como que eu vou fazer para encontrar a verdadeira justiça? Aí a justiça, de certa forma, faz parte do nosso padrão de fé, de conduta. Isso aí, nós temos aí uma palavra também do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que nos mostra onde é que nós podemos achar o direcionamento. É claro que a justiça é em Cristo, mas como nós vamos achar o direcionamento para a gente poder conseguir encontrar essa justiça? Aí quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele nos fala de algo muito precioso. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aí, aonde é que nós encontramos a justiça? O caminho para a gente poder aprender a ser justo é na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que Deus inspirou, ou seja, Deus é o autor, Deus escreveu, porque Ele inspirou homens para escrever a sua palavra. Isso para quê? Para que ela nos ensinasse, nos corrigisse, nos repreendesse, para que a gente fosse educado na justiça. O que a gente vai aprender ao ler as Escrituras? Os princípios estabelecidos nas Escrituras, que são os princípios de fé, de moral, de conduta estabelecidos por Deus, e que vão realmente nos tornar, nos fazer andar no caminho da justiça. Porque justo nós já somos, que fomos justificados em Cristo. Agora, com o justo do Senhor, nós temos que colocar em prática os princípios que caracterizam esse caminho, que é o caminho da justiça. Então, amados, praticar a justiça é viver de acordo com a palavra de Deus. Quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, as nossas ações, as nossas decisões vão estar de acordo com a palavra do Senhor e vão ser contrárias ao mundo na sua maioria. Porque os valores justos, né, os valores éticos do reino dos céus é diferente dos valores éticos do reino aqui da terra, né? Por exemplo, as pessoas, quando se trata de relacionamentos, por exemplo, o casamento é uma instituição que a visão de mundo hoje é completamente diferente da visão de Deus. A amizade
é completamente diferente. A relação patrão-empregado é completamente diferente. A relação de honestidade é completamente diferente. A relação de confiança. Então, todos os princípios, né, estabelecidos, a palavra do Senhor, por exemplo, nos exorta a pensar no outro. O mundo não. O mundo defende, prega, não é isso? Preconiza que eu devo pensar em mim primeiro, depois o outro. E aí você vê uma oposição radical. E aí nós temos que buscar a viver os valores do Evangelho. E aí nós vamos, então, encontrar a reação das pessoas. Mas a justiça nisso nós só vamos encontrar na palavra. Por isso que o crente precisa ler a Bíblia. Por isso que o crente precisa orar. Por isso que o crente precisa ouvir a mensagem do Senhor. Por isso que o crente precisa comungar. Quando a gente tem a liberdade para a igreja, tudo bem. Em momentos como esse, a gente participar dos cultos, ouvir as mensagens, procurar entender, ouvir de novo, porque é isso que vai fazendo com que a gente ande no caminho da justiça como o justo Senhor. E aí, então, isso vai surgir das perseguições. Jesus mesmo disse, Paulo completou lá, não é isso? Reforçou a palavra do Senhor, mas isso aí nós vamos ver. Aí vem a perseguição física, agressão, prisão, morte, não é isso? Então, em países onde existe uma visão muito radical da religião deles, que não toleram outras religiões, principalmente o cristianismo, em países onde existem uma instabilidade política muito grande, por exemplo, países onde existem guerrilhas, alguns países aqui da América do Sul, era muito comum o testemunho dos missionários, que o missionário cristão não vai concordar com os guerrilheiros, nem com a polícia, que às vezes é corrupta. Aí o guerrilheiro chega, acha que ele é um espião da polícia. A polícia chega, acha que ele é um espião do guerrilheiro por não aceitar aquilo que está acontecendo. Então, acontece também perseguições, assassinatos de muitos cristãos nesses países aí, por exemplo, na América do Sul, há uns anos atrás, aquele famoso grupo terrorista Sendero Luminoso, parece que lá do Peru, se não me falha a memória, executou muitos cristãos porque cismava que esses cristãos eram espiões da polícia, porque eles não concordavam com as atrocidades, com as coisas erradas que eles queriam fazer. Então aí nós temos exemplos. Isso pode ser também perseguição no livro das ideias, perseguição psicológica, perseguição emocional, perseguição de conflitos de fé, assim por diante, ou seja, que as pessoas desprezam, as pessoas discriminam, né? Todas essas coisas acontecem. Então são tipos de perseguição que nós vivemos, que pode ser uma perseguição mais acirrada, menos acirrada. Às vezes a sua própria família você é deixado de lado porque você é cristão, não quer saber de você nas festas da família, nos encontros da família, porque o seu papo é muito ruim, porque só sabe falar de Cristo, e assim por diante, né? Então a gente enfrenta todos, é o que Jesus disse aqui, o que Paulo disse lá, né? Todos quantos quiser viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Já está aí a advertência, não é nem uma possibilidade, uma declaração que isso vai acontecer, é automático, né? Mas aí, amados, o que é importante para nós é que Jesus deixou aí bem claro que ser perseguido por causa da justiça, e na próxima bem-aventurança ele vai falar ser perseguido por causa do nome dele, né? Então ser perseguido por causa da justiça tem uma recompensa. Por isso que nós somos bem-aventurados e não mal-aventurados, nem sei se existe essa palavra, né? Mas enfim, nós somos bem-aventurados por sermos perseguidos. A rigor aí na visão do mundo, a perseguição é um sinal de tragédia, mas para nós é um sinal de bem-aventurança. Mas por quê? É só porque a gente quer ser Marte? É só porque é gostoso ser perseguido? É gostoso ser desprezado? É gostoso ser humilhado? É bom sofrer? É bom ser martirizado? É bom ser morto de forma cruel, como acontece em algumas regiões do mundo, em países onde há perseguição desse nível físico? Não é nada disso. É porque nós somos bem-aventurados, é porque, né, daqueles que são perseguidos é o reino dos céus. E aí por quê que é o reino dos céus? Porque a gente é perseguido, porque a gente vive os valores do reino do céu, vivemos a ética do reino dos céus. E a ética do reino dos céus só é possível ser vivida por aqueles que têm Cristo. Quem não tem, pode ser um mero religioso, não quer saber de seguir a ética do céu na sua totalidade. Não é isso? Então aí nós temos que ter essa convicção dessa recompensa. Ele diz, nós somos bem-aventurados, né, aos que são perseguidos por causa da justiça, porque
deles é o reino dos céus. Ou seja, eles vivem de tal maneira que é característica de um cidadão que pertence ao reino dos céus. Olha que promessa preciosa. Então, quando Jesus fala dessa cidadania, cidadão dos céus, ele está nos mostrando que ela é caracterizada, demonstrada para as pessoas por causa da nossa prática da justiça. E aí vai haver perseguição. Então, a felicidade vem, não é por causa da perseguição. Perseguição traz sofrimento, traz dor, traz decepção. A felicidade, a bem-aventurança vem por causa da cidadania celestial que é evidenciada nessa conduta justa, nessa conduta baseada em padrões estabelecidos pelo céu, em padrões de justiça. Então esse é o grande privilégio que nós temos. Por isso que a Bíblia fala sobre a gente ter alegria ao ser perseguido, a gente ter alegria ao sofrer pelo nome de Jesus, né? Ao sofrer pelo nome de Jesus, nós estamos sofrendo por esses princípios da justiça também, porque é por causa do nosso comportamento, por causa da nossa fala, por causa da nossa conduta, por causa das nossas atitudes, é que nós vamos ir de encontro, não é isso? Vamos confrontar o mundo que está ao nosso redor, e aí, consequentemente, vem a reação, e ela vem em forma de perseguição. Às vezes pode vir em forma de indiferença, né, de desprezo, mas em muitos casos ela vem em forma de perseguição mesmo, e perseguição física. E aí, mas existe a recompensa, porque quem é perseguido dessa forma, por causa dessa justiça, é de fato aquele que é cidadão dos céus, e essa é a nossa recompensa. Ainda que a gente sofra, ainda que a gente seja perseguido aqui, mas nós temos a graça de sermos cidadãos dos céus, de fazermos parte da família celestial, temos essa cidadania que foi conquistada para nós por intermédio de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário. E a boa notícia é que você também pode experimentar essa cidadania se você ainda não a tem. Você não teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, você pode tomar a decisão aí agora, entregar sua vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, tornar-se um cidadão dos céus. Lembre-se, quem não tem Jesus, é dura essa palavra, mas é a verdade, não é um cidadão dos céus. Cidadão dos céus, só aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, toma posição. Se você não fez ainda essa decisão, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e torne-se de fato um cidadão dos céus. E a você que já o tem como Senhor, alegre-se com essa cidadania celestial, que isso é um privilégio, uma honra, uma glória para todos nós. Então que Deus abençoe a todos vocês nesta manhã. Eu queria concluir esse estudo com uma oração, agradecendo a Ele pela vida de cada um de nós, de cada um de vocês. E você que está aí, lembre-se, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você não recebeu como Senhor e Salvador, abre o seu coração, entregue a sua vida para Ele recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele veio e foi para isso. Deus te amou de tal maneira que o enviou para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma paráfrase do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se disso. Você pode ter a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, e nós queremos então orar nesse momento. Senhor, te agradecemos por esta lição que o Senhor traz aos nossos corações, lembrando-nos que a perseguição faz parte da fidelidade cristã. É o resultado da nossa fidelidade aos princípios estabelecidos pelo Senhor na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos capacite a viver de maneira digna do nome de Cristo Jesus, dos princípios de justiça para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos amados que estão sintonizados conosco nessa escola dominical, que vá fortalecendo a cada um deles do caminho da justiça por intermédio de Cristo Jesus. Ele, que é o nosso único Salvador, e é o nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Ele, tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.